em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que tipo de vida é capaz de suportar a tribulação e as pressões da vida e ainda assim frutificar? Que tipo de vida é capaz de dar fruto em tempo e fora de tempo, mesmo passando por tribulações, por lutas e por dificuldades? Esse ano de 2020 que passou, nós passamos aí por grande tormenta, por grande dificuldade, e ainda estamos vivendo requisitos dessa pandemia. Mas o fato é que muitas pessoas dizem assim: muita gente se afastou por causa da pandemia. Na realidade, a pandemia só manifestou o que já estava dentro do coração das pessoas. As pessoas que se afastaram só revelou. Porque se existe algo que a tribulação e as pressões da vida proporcionam, ela traz a clareza daquilo que está no nosso coração. As dificuldades, as pressões, os intempéries da vida, na realidade, revelam aquilo que está dentro do nosso coração. E muita gente que se afastou, na realidade, manifestou que já estava afastado mesmo dentro da igreja. E glória a Deus, porque nesta noite essa casa de oração está cheia. Glória a Deus, porque você está entendendo o propósito de Deus, e você está aqui adorando ao Senhor, não está permitindo que algo venha limitar a sua busca, a sua intensidade com o Senhor, de você servir a Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você será essa geração frutífera. E muitos provarão o fruto que vai jorrar do seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Agora, a palavra de Deus nos fala a respeito de que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Bem-aventurado é aquele homem que coloca a sua esperança no Senhor. Eu quero ler com você alguns versículos antes, no versículo de número 3, versículo de número 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, e as suas folhas são sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta a riqueza, mas não retamente. Na metade dos seus dias elas deixarão, e no fim ele se mostrará insensato. Trono de glória exaltado desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Irmãos, eu acredito que muitas pessoas não conseguem passar pela aprovação, passar pelas tribulações da vida e ainda assim frutificar, porque a maneira como vivem refletem isso na sua vida. A maneira como nós vivemos reflete os nossos frutos e a nossa atuação aqui nessa terra. A palavra de Deus aqui está falando a respeito de pessoas que confiam no Senhor e são como uma árvore plantada e cujas raízes vão se aprofundando. O mal desse século é a superficialidade. Muitas pessoas estão vivendo uma vida superficial no seu relacionamento com Deus. E por viverem na superficialidade, não conseguem se aprofundar e não conseguem gerar fruto para o Senhor. Por estarem vivendo sempre no raso, sempre no superficial,
e não desejarem um aprofundamento na sua vida com Deus, essas pessoas estão deixando de frutificar para o Senhor. A palavra de Deus diz que a razão que esse homem, que é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que no ano da sequidão não deixará de dar fruto, é porque ele tem profundidade, é porque ele tem as suas raízes sendo estendidas para o ribeiro, em direção aos lençóis freáticos, está tendo um aprofundamento, e por causa desse aprofundamento no Senhor, no relacionamento com Deus, na oração, na comunhão, nos seus compromissos com o Senhor, nos seus compromissos como igreja, no seu relacionamento com Deus, o resultado disso é uma vida frutífera, mesmo em meio ao ano da sequidão, mesmo em meio ao ano da perseguição, mesmo em meio ao tempo de assolação, aonde nós passamos por tribulações, aonde nós passamos por pressões. Parece que Deus, em sua sabedoria, escolheu esconder as verdadeiras riquezas na profundidade. E quando Ele esconde as riquezas minerais e as riquezas terrenas dessa terra na profundidade, toda a verdade natural tem uma verdade paralela no mundo espiritual. O Senhor, Ele nos chama para um aprofundamento. O Senhor, Ele nos chama a ir a níveis mais profundos, como Ele fez para com o profeta. Ele disse: anda 1000 côvados, as águas davam nos artelhos, anda mais 1000, já dava no joelho, mais 1000 nos lombos, até o ponto de perder o controle, até o ponto de não conseguir firmar os pés, estar totalmente na dependência do Senhor. Esse ano de 2020 foi um ano de treinamento para a igreja perder o controle, para ela não estar firmada em si mesma, mas depender totalmente do Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. E você, por se aprofundar no Senhor, eu tenho uma palavra para dizer: esse ano de 2021 será o ano de você frutificar para a glória de Deus. Será o ano aonde você começou a se aprofundar, vai se aprofundar mais, e os seus frutos serão viçosos, os seus frutos aparecerão, e as pessoas provarão do fruto do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Uma vida superficial não é capaz de superar as provações. Uma vida de superficialidade não é capaz de suportar as provações. Eu quero dizer para você, no livro de Charles Swindoll, Intimidade com Todo-Poderoso, ele diz o seguinte: ninguém está apto a se aprofundar em Deus a menos que esteja saturado com a superficialidade. Nós precisamos chegar a um ponto que a gente fala assim: eu não estou satisfeito mais com a minha vida espiritual. Eu quero, para esse ano de 2021, viver algo muito mais intenso com o Senhor. Eu quero frutificar para Deus. Aquilo que eu não frutifiquei no meu tempo todo de vida cristã, em nome de Jesus, esse ano eu vou frutificar para a glória de Deus. O Senhor vai me restituir o tempo que eu deixei de frutificar, porque em nome de Jesus eu vou me aprofundar no Senhor. Eu estou saturado apenas de conhecer superficialmente acerca de Deus. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus não quer que a gente só saiba que Ele é bom, Ele quer que você prove da bondade dEle. Deus não quer que você só tenha conhecimento acerca dEle. Você pode ter muitas informações a respeito de uma pessoa e mesmo assim não conhecê-la. Eu vejo, às vezes, eu brinco com meus filhos, eles acompanham algumas pessoas no Instagram, tal. Eu falo assim: essas pessoas aí, você sabe tudo sobre elas, mas você talvez nunca vai conhecer. E tem gente assim, tem um conhecimento teórico de Deus, conhece tudo da Bíblia,
mas não tem intimidade com o Senhor, não tem relacionamento com o Senhor. Aprofundar as raízes significa a vida no secreto, porque uma árvore plantada, a parte externa, o que a gente vê é o tronco, a gente vê os frutos, mas o que a gente não percebe é aquilo que está abaixo da superfície, que são as raízes. E quanto mais profunda for as raízes, mais forte, mais resistente e mais saudável é aquela árvore. Mais forte ela aguenta as pressões, ela aguenta as tempestades, ela aguenta as dificuldades. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Muitos falam assim, tem a geração Nutella e o crente raiz, né? Então nós vamos ser o crente raiz, amém, irmão? Em nome de Jesus. Vira aí para o teu irmão e fala assim, nada de Nutella, né, irmão? Em nome de Jesus, se aprofunde, seja um crente raiz. Aleluia. A palavra radical, muitas das vezes na Bíblia, na sua origem, significa ter raiz, raiz profunda. Às vezes nós precisamos ser radicais, radicais na nossa vida de oração, no nosso relacionamento com Deus. Se você não está apto a romper com o superficial, você não está apto a produzir fruto. Nós podemos perceber muitas pessoas que começam de forma tão brilhante a sua vida com Deus. Fala, meu Deus do céu, olha esse camarada, como que ele veio para a igreja, teve transformações, mas de repente a pessoa começa tão empolgante, tão brilhante, de uma maneira tão poderosa, mas de repente essa pessoa começa a murchar. De repente essa pessoa não tem, ela aborta os propósitos de Deus na sua vida. Ela fica longe daquilo que o Senhor planejou para ela. Abra por favor a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, nós vamos entender como vencer os bloqueios que nos impedem de frutificar. Marcos capítulo de número 4. Aqui a palavra do Senhor vai falar a respeito da parábola do semeador. E sobre essa palavra eu quero compartilhar um pouco com você. Marcos 4, versículo 1. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se em um barco, e afastando-se da praia, toda a multidão estava em terra, à beira-mar na praia. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, que não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos o sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhe disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhe disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles que
em quem a palavra é semeada, e tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações. Da mesma sorte, os que receberam a semente em solo rochoso são os que, ouvindo a palavra, logo têm prazer em acolhê-la, mas, não tendo raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra e ficam ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Aqui está uma das parábolas mais conhecidas que Jesus narrou. A parábola do semeador. Nós podemos perceber algo aqui interessante, que o problema não estava na semente. A semente germinou. A semente frutificou. O problema não estava no sol que veio sobre a semente, mas o problema estava no solo. O solo representa o nosso coração, a resposta que nós damos mediante a palavra de Deus, a resposta que nós damos diante das palavras que nós estamos recebendo. Essa semana é uma semana apostólica, é uma semana profética aqui para esse ministério, e vocês estão recebendo palavras de Deus, e a maneira como vocês vão abrigar essa palavra no coração vai determinar o tanto que vocês irão frutificar e crescer no Senhor. A nossa vida muitas das vezes é semelhante a um bambu. O bambu, antes de ele crescer para cima, ele cresce para baixo. Quanto mais ele crescer para cima, mais ele tem que crescer para baixo. O que vai determinar o teu crescimento espiritual, o quanto você deseja crescer na sua vida espiritual, em frutificar, em dar frutos para o Senhor, em ser uma pessoa que realmente é parecida com Jesus. Porque o fruto do Espírito é a manifestação de Jesus, é a vida de Jesus em nós. Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado em mim dá fruto. Todo ramo que está ligado em mim dá fruto. Então uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela vai se tornar parecida com Jesus. Uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor, ela vai se tornar paciente como Jesus, com longanimidade como Jesus, terá esperança, terá alegria, terá bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas serão evidenciadas na vida dessa pessoa, mas essa pessoa, ela precisa estar ligada, ela precisa se aprofundar no Senhor. Quanto mais profunda for as suas raízes, mais próximo das águas límpidas você estará. As águas do Espírito vão nutrir, vão trazer a substância necessária para que você possa frutificar para a glória de Deus. Então, para nós rompermos, nós precisamos romper com a superficialidade. O sol aqui na parábola representa as tribulações. O sol aqui muitas das vezes representa o deserto, as dificuldades. Abra sua Bíblia, segura aí em Marcos capítulo 4 e abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo de número 8. Aleluia. Verso 2: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias,
e que os teus pais também não conheciam, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então Deus permite as adversidades na nossa vida para manifestar a realidade do nosso coração, para manifestar a qualidade do solo do nosso coração. Às vezes Deus permite a luta, a dificuldade, as pressões, as tribulações, para dar uma cavucada na nossa terra, para dar uma revirada no nosso coração, a fim de que a gente comece a frutificar para o Senhor, a fim de que a gente comece a dar fruto para o Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Diga glória a Deus. Agora, você é alguém que está crescendo nesse tempo a ponto de frutificar ou está murchando? Você é alguém que está crescendo a ponto de frutificar ou a ponto de morrer e abortar os propósitos de Deus? Vou falar algumas razões que nos impedem de frutificar. A primeira foi a que eu disse, a superficialidade. A superficialidade é o mal desse século. Muitos não têm conseguido se aprofundar em Deus. O Senhor, Ele nos chama para um aprofundamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta do teu quarto, e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Ter uma vida de profundidade é ter uma vida no secreto, é ter uma vida de relacionamento com Deus no secreto. A parte evidente que todo mundo vê é a parte quando nós estamos na igreja. A igreja é muito bom a gente estar junto aqui, adorar, cantar. É muito bom a gente estar reunido, mas a sua vida não pode ser somente aquilo que é externo. Senão você vai ter problemas quando a tempestade vier, quando vier as dificuldades, quando vier as pressões. Um vendaval qualquer arranca você com raiz e tudo, porque você não tem aprofundamento. Você precisa ir para o lugar secreto todas as manhãs. Todas as manhãs você precisa ir para o lugar secreto. Todos os dias você precisa ter intimidade com o Senhor. Todos os dias você precisa se aprofundar em Deus. Todos os dias você precisa ir lá e beber da fonte. Todos os dias você precisa falar com o Senhor, porque é nesse lugar de glória, nesse lugar de intimidade que nós somos transformados. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória à exata imagem do Senhor. É nesse ambiente de glória que os frutos vão começar a aparecer. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, nós começamos a ficar parecidos com Ele. A visão dos seres viventes declara isso, porque eles estão diante do trono adorando ao Senhor. E os seres viventes, ele tem a face de um leão, a face de uma águia, a face de um homem e a face de um boi, representando o próprio Cristo, porque os 4 evangelhos falam a respeito dessas manifestações. Leão, Jesus como o rei que voltará. Homem, um homem transformado que veio a essa terra para morrer em nosso lugar. O Jesus como homem. Boi, como o Senhor como servo que veio para servir. E a águia, aquele que tem a visão, que tem algo sublime sobre a vida dele. A palavra do Senhor relata os 4 evangelhos, e cada evangelho vai trazer uma revelação de Deus em uma dessas faces. E os seres viventes estão diante do Senhor glorificando a Deus, e a glória de Deus resplandece. A palavra de Deus diz que nesse lugar secreto, onde Moisés subiu para falar com o Senhor,
ter intimidade com o Senhor. Quando ele desceu, o seu rosto resplandecia, as pessoas estavam admiradas, ele tinha que colocar um véu, mas a palavra do Senhor diz que agora nós que estamos na nova aliança, com o rosto descoberto, nós manifestamos a glória de Deus. Como que nós vamos manifestar a glória de Deus? Através dos frutos do Senhor na nossa vida. Aleluia. Vira aí para o teu irmão, diga assim: as pessoas vão ver Deus em você através dos seus frutos. Aleluia. As pessoas não querem saber o quanto você sabe de Jesus, elas querem saber o quanto você é parecido com Jesus. As pessoas querem provar do fruto. As pessoas querem provar do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade. Então, meu irmão, não adianta você pensar assim: eu vou orar 15 minutos por dia. Eu fiz a minha parte, o meu devocional, 15 minutinhos. Irmão, eu vou ser muito sincero: alguém que quer se aprofundar em Deus, ele precisa se aprofundar na oração. Jesus, ele disse isso aos seus discípulos: não conseguisse vigiar nem pelo menos 1 hora comigo. Nesse questionamento de Jesus aos seus discípulos, eu entendo que uma vida de oração, ela precisa ter pelo menos 1 hora de devocional. Por que muita gente não consegue se aprofundar em Deus? Porque não consegue preparar um ambiente para o Senhor. Quando a palavra de Deus diz aqui em Mateus 6:6, entra no teu quarto em secreto e fecha a porta, é para fechar a porta, é para fechar o WhatsApp, é para fechar o Facebook, o Instagram, é para desligar o telefone, é para se desligar de outras coisas. Se você não planejar esse momento de aprofundamento, esse momento de oração, esse momento de intimidade, você não vai conseguir se aprofundar em Deus. Moisés, para se aprofundar no Senhor, ele levantou uma tenda, para que ele se retirasse e ele ficasse a sós com o Senhor. A tenda do encontro. Vira aí para o teu irmão que está aí do seu lado e diga assim: arma uma barraca na sua casa, se for preciso. Amém, irmão? Em nome de Jesus, prepare um ambiente. Veja o horário adequado que você vai estar sozinho. Tem muitos irmãos que falam assim: eu tenho que orar com a minha família. Eu acho ótimo, irmão, você orar com a sua família. Eu acho ótimo você orar com o seu cônjuge. Mas acredite, você precisa orar sozinho com o Senhor. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Se você quer crescer em níveis mais profundos, tem coisa que é você e o Senhor, mais ninguém. Ali você vai poder adorar com extravagância, ali você vai poder chorar, ali você vai poder rasgar o teu coração, e o Senhor, ele vai rasgar o céu, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem e para aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração, e eu, o Senhor, serei achado de vós. Eu, o Senhor, me deixarei achar. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou brincando de esconde-esconde com você. Você quer me encontrar? Até que ponto você está disposto a me procurar até me encontrar? A palavra de Deus diz que logo que Moisés saiu com o povo do deserto, Deus fala para ele: Moisés, vem no monte para ter intimidade comigo, eu vou falar com você. Moisés vai ficar 40 dias no monte, mas durante 6 dias Deus se calou. No 7º dia Deus começou a falar. Você já pensou você fazer um propósito de oração e falar: eu vou me trancar no quarto, e só depois de 6 dias Deus começar a falar com você? Parece que Deus está querendo ver até onde Moisés está disposto a buscá-lo. Parece que Deus está querendo ver até onde Moisés está disposto a se aprofundar. Deus disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras.
Em outras palavras, Deus estava dizendo para Daniel o seguinte: Daniel, desde o primeiro momento que você se aprofundou na minha palavra, desde o primeiro momento que você desejou me conhecer, conhecer o meu propósito, conhecer os mistérios que estão reservados, eu estou ouvindo a sua voz, eu estou ouvindo as suas palavras. Deus está falando para essa igreja, desde o primeiro momento que vocês aplicaram o coração em se aprofundar, o Senhor está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo esse propósito, esse propósito que vocês estão caminhando para ser uma geração frutífera, para frutificar em tempo e fora de tempo. No ano da sequidão, você não deixará de dar o seu fruto, porque se não vem água do céu, você vai cavar até encontrar água, porque você tem profundidade na sua vida com Deus, você tem profundidade na sua vida de oração. Isso levará você a uma vida de frutificação. Vira para o teu irmão que está aí do seu lado. Não recuse-se a se aprofundar em Deus. Amém? Nós vimos também no texto da parábola do semeador, não do bom samaritano, do semeador. Nós vemos que aquele que ouve a palavra e não compreende, vem em Satanás e rouba. Irmão, se você for um ouvinte desatento à palavra de Deus, não tem como você frutificar. A frutificação, ela vem pelo entendimento, ela vem pelo aprofundamento seu na palavra, na oração, no jejum. Tem gente que parece que é um insulto a gente chamar ele para a oração, para o jejum. Fala, meu Deus, chama para qualquer coisa, menos para a oração e para o jejum, né? Mas em nome de Jesus é só com a igreja do vizinho que acontece isso, né? Amém? Aqui não acontece, aqui é uma bênção. Louvado seja Deus, né? Mas tem gente que está vivendo sempre na superficialidade, porque quando fala de jejum, fala, estou precisando perder mesmo uns quilinhos, então eu vou jejuar, né? Mas o jejum não é época de perder, é época de ganhar. Ganhar intimidade, ganhar unção, ganhar autoridade, ganhar aprofundamento. É época de ganhar consistência espiritual. É época de ganhar revelação de Deus, é receber mais de Deus na vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você quer frutificar mesmo, comece a jejuar, comece a orar, comece a se aprofundar. Você vai ver que você vai começar a ter uma revelação nova da palavra de Deus. Você vai começar a ter desejo pelas coisas do Senhor. Porque as coisas de Deus é assim, quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. É diferente da natural. Você come, você fica empachado. Sabe por que tem muita gente que não consegue se alimentar das coisas espirituais? Porque está empanturrado com as coisas desse mundo. Pensa em um negócio bom que você gosta de comer. Uma comida boa. Uma comida, fala assim, é essa a comida. Quem gosta de churrasco aqui? Ei, meu Deus. Comida japonesa, né? É mais irmã, né? Que gosta de comida japonesa. Homem gosta de carne, né? Aleluia. Mas se você foi lá, vamos dizer, você foi numa visita, chegou na visita, te deram café, você comeu pão com manteiga, comeu bolo, comeu uns trecos lá que te ofereceram. De repente você volta para casa e você é surpreendido. Seus familiares falaram, vamos fazer uma festa, e fizeram aquele prato gostoso que você gosta, aquela picanha, aleluia, um tibone com chimichurri, aleluia. E aí você falou assim, meu Deus do céu, que pena, não vou conseguir comer, eu estou empanturrado. É isso que muito crente está vivendo, está se empanturrando com as comidas desse mundo, está se empanturrando com Facebook, com Instagram, com rede social, está se empanturrando com tanta coisa, com Netflix, que não consegue se aprofundar na oração.
ele não vê a hora de o culto acabar. Ele não vê a hora de acabar a oração, acabar o propósito, porque ele fala assim: eu tenho que colocar em dia a minha série. Isso é viver na superficialidade. São pessoas que não vê a hora de acabar o compromisso para se dedicar ao lazer. Se dedicar e mergulhar ao lazer. Sabe, irmão, é muito importante você viajar com a sua família, passear com a sua família, ter esse tempo. Mas há um tempo para todo propósito. A Bíblia diz que Davi, na época que era para guerrear, ele resolveu tirar férias. Todos os reis iam para a guerra, ele ficou em casa. E foi ali que aconteceu a sua queda. Tome cuidado com o seu tempo ocioso, porque isso muitas das vezes pode te afastar de Deus. Aquilo que aparentemente não é pecaminoso pode se tornar pecaminoso. Aquilo que aparentemente não tem nada de errado pode levar você ao erro. Quem está compreendendo? Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: Deus está falando com você. Se eu fosse você, eu dava glória. Amém? Sabe, quando Deus está falando com você assim, dando uma torcidinha de leve, dá glória a Deus para ninguém perceber que é com você. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas a segunda razão, porque muitos não frutificam e acabam murchando, é porque na realidade não tem raiz. Não tem raiz, a raiz não é profunda. E por não se aprofundarem, são arrancados com vento e tudo. As tribulações, as dificuldades da vida, essa pessoa ela não resiste. Quantos irmãos iniciaram nessa caminhada, nessa jornada aqui, nesse ministério, e hoje não estão mais. Mas estão aqueles que se aprofundaram. Deus está me dizendo algo aqui nessa noite, que vai chegar pessoas que vão chegar já preparadas, viu, pastor João? Vão vir preparadas e só vão se adequar à visão do ministério. Vão se adequar à visão do ministério. Gente que vai vir para compor esse ministério. Deus vai levantar, vai começar a dar corpo, vai começar a dar estrutura. E você faz parte disso. Aleluia! Não fique para trás, se aprofunde. A palavra do Senhor diz em outro texto, que Jesus disse: eu vou dizer para vocês quem é semelhante ao homem que ouve a minha palavra. É semelhante ao homem que cavou bem fundo e edificou seus alicerces na rocha. E quando veio as tempestades contra esta casa, ela não caiu, porque ela estava estruturada na rocha. Mas aquele que não edificou na rocha, não se aprofundou, edificou na areia. Veio a tempestade e foi grande a queda. Eu quero profetizar em nome de Jesus: você vai suportar as pressões, você vai suportar as tribulações e ainda vai dar fruto para a glória de Deus. Deus vai levantar casas, famílias fortes e edificadas para a glória de Deus. Você crê assim? Quem crê, diga aleluia. Vira aí para o teu irmão, diga assim: seja um recipiente profundo. Amém? Tem gente que fica satisfeito muito rapidamente. Fala: ai meu Deus, né? Ele vem no culto de domingo, ele diz assim: agora dá para aguentar a semana toda e vir no outro culto. Não, irmão, não dá para aguentar não. Porque Deus tem mais para você. Você vai chegar no outro dia e você vai dizer: eu tenho que ir para o secreto, eu tenho que dar um cheiro em Jesus, eu tenho que me aprofundar no Senhor, eu tenho que ouvir o Senhor, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor, eu preciso buscar um lugar aos pés do Senhor Jesus, eu preciso me aprofundar na presença dEle. Enquanto tem gente disputando para ver quem é o maior no reino, você não quer saber de ser o maior, você quer ir para os pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma vida de aprofundamento vai trazer uma vida de frutificação. E terceira e última razão,
é porque as pessoas murcham e não frutificam. É porque além de ter gente rasa, tem gente que é coração duro. Tem gente que é rocha. A Bíblia diz em Ezequiel, abra lá sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 36. Eu não sei quanto a você, mas eu percebo Deus nesse lugar. Eu percebo que o Senhor vai levar a gente a novos níveis para a glória de Deus. O Senhor vai levar a gente para uma vida de frutificação. O tanto que a gente vai crescer para cima vai depender o tanto que a gente descer para baixo. Descer na olaria, descer para a intimidade, no lugar secreto. Se aprofundar em Deus, nas Escrituras. O Senhor diz para Ciro: dar-te-ei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Sabe, irmão, as riquezas de Deus estão na profundidade. As pérolas, as ostras que produzem as pérolas preciosas, elas não produzem no raso. Ninguém anda pela rua e de repente tropeça e diz: opa, tropecei em uma pepita de ouro. Isso não acontece. Ninguém bate um prego no chão ou usa uma furadeira para fixar alguma coisa e diz assim: achei petróleo. Não, tem que se aprofundar muito. Você pode ver que as indústrias petrolíferas estão muitas das vezes lá no mar, no oceano, e em grandes profundidades, porque existem riquezas na profundidade. As ostras que produzem pérolas preciosas, elas produzem nos lugares profundos. Sabe por quê? Porque a ostra, a pérola nada mais é do que uma ostra que foi ferida, e ela libera uma toxina interna, e ela vai determinar se ela estiver em um lugar profundo, as águas são tranquilas. Se ela estiver num lugar profundo, ela não vai ficar sendo agitada e machucada, porque às vezes ela é machucada por um grãozinho de areia que entrou nela, e ela começa a liberar aquela toxina, e ela começa a produzir uma pérola. Tem gente que se torna ferido e acaba apodrecendo e morrendo, porque ao invés de se aprofundar em Deus para ser curado e aquela ferida produzir uma pérola, pelo contrário, ela fica lambendo as suas feridas, se machucando, fica no raso, relembrando toda hora, se ferindo, e ela acaba por fim morrendo. Mas aqueles que foram feridos e machucados ao longo da sua jornada nessa vida, se aprofundarem em Deus, Deus vai fazer com que essas feridas se tornem pérolas preciosas. Aleluia. Sabe, tem muita gente aqui que já foi ferido. Tem muita gente aqui que foi marcado, se decepcionou, relacionamento, se decepcionou com igreja, se decepcionou em ministérios, e Deus te trouxe aqui para ser um tempo de cura, para que você seja curado aqui nesse lugar, para Ele levantar você e você frutificar, você e a sua família nesse lugar. Deus tem planos, Deus tem propósitos para você. Talvez você esteja pensando: pastor, talvez não seja aqui o meu lugar. Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus te plantou aqui, crie raiz aqui, frutifique aqui para a glória de Deus. É nesse lugar que você vai frutificar. Aleluia. Mas tem gente que é duro de coração. Ezequiel 36, versículo 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. O Senhor estava dizendo: eu vou remover o coração da antiga aliança, um coração de pedra. A pedra representava a própria lei, mas também representa o pecado, a dureza do coração do homem. A lei veio para manifestar o que era pecado no coração do homem.
E o Senhor estava dizendo: vai vir o tempo em que eu vou transformar o coração de vocês. E eu creio que nessa noite Deus está transformando corações. Eu creio que pelo poder da palavra liberada aqui, anunciada nessa noite, o Espírito de Deus está conduzindo você a níveis mais profundos. Eu creio que o Senhor está conduzindo você para ser uma terra boa, não ser um lugar espinhoso, onde os cuidados dessa vida estão sufocando a palavra e transformando ela em frutífera em você. Muita gente com potencial, muita gente que tem potencial para produzir frutos, e muitos frutos para o Senhor, mas porque vivem à mercê dos cuidados dessa vida, não conseguem frutificar, não conseguem se aprofundar no Senhor. Deus está dizendo para você: prepare esse lugar, prepare esse ambiente, se aprofunde e comece a frutificar para a glória de Deus. E para a gente encerrar, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo de número 3, versículo 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmão, o pecado endurece o nosso coração. O pecado impede da palavra de Deus frutificar. Qual é a resposta que você vai dar para Deus nesses dias aqui? Esses dias são dias pontuais. Esses dias são dias proféticos, aonde em nome de Jesus você está sendo ativado para começar uma vida de frutificação nesse ano de 2021. Aleluia! Nós não vamos ser como aquela figueira que Jesus disse: seca-se até a raiz, porque ela tinha aparência de que dava fruto, mas não dava fruto. Ela tinha suas folhagens, mas quando Jesus foi procurar fruto, não a encontrou. E ele disse: então seca-se. E ela se secou. Quando eles passaram, eles ficaram admirados. No dia seguinte, aquela figueira estava morta. Tem muita gente morrendo por não frutificar, por não se aprofundar. Vive apenas de aparência. Vamos sair do superficial. Vamos ser a geração frutífera para a glória de Deus.